boa noite, bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. A nossa gratidão pelo fato de você ter estado conosco e estar conosco. O nosso muito obrigado. Desejamos a você uma boa estadia e que este culto abençoe a sua vida, como também você abençoe através deste culto outras vidas. O nosso muito obrigado. Nós vamos orar ao nosso Deus para darmos início ao nosso culto. Nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, Deus, de estar presente, ó Deus bendito, em muitos lares, ó Deus. Lares que têm se colocado de forma tão aberta para ouvir, para dialogar, para sentir o que o Senhor deseja através desse culto. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe todos os nossos ouvintes, todos os nossos assistentes, ó Deus. O nosso muito obrigado a Deus por estas vidas e abençoe este culto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Solicitamos a todos aqueles que têm participado conosco e que têm assistido esse culto, você que está assistindo nesse momento, eu gostaria que você fizesse duas coisas, se fosse possível. Nós estamos pedindo. O primeiro é que você desse um like no nosso culto. Aí embaixo você tem aí uma mãozinha, desce um like. E além de dar um like, nós também pedimos que você compartilhe esse culto. Se esse culto tem sido uma bênção para a sua vida, não se esqueça de compartilhar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos, nesse momento, também agradecer a todos os membros da igreja que participaram do culto, que têm participado dos cultos conosco, têm estado presentes nossos cultos presenciais. O nosso muito obrigado pela manhã, aos domingos pela manhã, nós temos nosso culto presencial lá na sede da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. A nossa igreja ela fica situada à rua Aureliano de Guzmão, número 34.
Então você é o nosso convidado e desde já nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua estada conosco, nosso muito obrigado. E também nós queremos convidá-los para que você participe conosco no outro culto presencial lá na congregação. Aqueles que moram ali próximo ao Jardim Aparecida, Parque 120, Jardim Arpoador, aquela região ali, eu gostaria de convidá-los para participar conosco do nosso culto presencial lá na congregação, lá no Jardim Aparecida, Rua Cláudio Lázaro, número 264. Então você é o nosso convidado especial. Vá até lá, participe conosco. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Além de tudo, você vai ser ricamente abençoado. Nós vamos ouvir agora, vamos ver a vinheta e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Retornando ao nosso culto, nós queremos lembrá-los de que nós temos tido atividades e além do culto, dos cultos, aliás, os cultos presenciais, domingo pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, logo em seguida o culto, nós também temos este culto que está sendo vinculado. Então, todos os domingos, a partir das 18h30, nós convidamos você para ligar a sua internet e participar conosco aí deste culto. Então, desde já, a nossa gratidão e desejamos que a sua presença seja uma presença abençoadora. Viu? Então, o nosso
Muito obrigado. E não se esqueça, você não pode esquecer de dar um like no nosso culto, viu? Dê um like antes de você sair, não esqueça de dar um like em nosso culto. Irmãos e amigos, nós vamos ouvir nessa noite o pastor Luciano. O pastor Luciano, ele é pastor da Segunda Igreja Batista de Campo Limpo Paulista, e nós estamos em culto jovem, e ele vai ser o nosso pregador. A gente vai ouvi-lo, e desde já nós damos as boas-vindas do pastor Luciano. Que Deus te abençoe, pastor Luciano, e que o irmão possa falar aos nossos corações. Então agora nós vamos ouvir o pastor Luciano. Mas antes de ouvir o pastor Luciano, nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai, solicitamos, ó Deus, as tuas bênçãos para a vida do pastor Luciano. Que ele venha de encontro, Deus, às nossas necessidades, ó Deus, que ele fale aos nossos corações. Muito obrigado, abençoe este culto, abençoe, Pai bendito, aqueles que estão ouvindo, estão participando do nosso culto. O nosso muito obrigado, e que Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe essas vidas de forma muito especial. Agora, Pai, nós te imploramos a tua presença, a tua manifestação, o teu olhar, o teu acolhimento sobre todas as vidas que estão presentes nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos dessa amada igreja. O pastor Valdemir já é um amigo, né? Os irmãos que não me conhecem, sou recém-novo pastor, né? Fazem 3 semanas que eu assumi a igreja de Campo Limpo, a segunda igreja batista de Campo Limpo, cujo pastor é o pastor Jovino, irmão do pastor Valdinei. E pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez, tivemos aqui no aniversário, e hoje estamos aqui para celebrar também com os irmãos esse culto de louvor e adoração. Amém? Está aqui presente minha esposa, se coloque de pé, por favor, essa mulher linda aí, esposa, minha amiga Cida, irmã Cida, o casal Júnior e Tânia, e a Aline, também nossa amiga. São lá de Laranjeiras, da igreja do pastor Roberto, a Cida também, e que Deus abençoe os irmãos. Como a igreja vai saudar os irmãos? Sejam bem-vindos, irmãos do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O nosso irmão Wellington, ele é irmão de um parceiro de trabalho, o Anderson, e temos também, cada dia que passa, essa amizade, nos convidou para trazer uma palavra para os irmãos, e ele me passou um tema que está lá em 1 Coríntios, gostaria que os irmãos abrissem, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Estou um pouco nervoso, mas não ligue para o nervosismo, daqui a pouco eu vou se acalmando e as palavras vão fluindo. Amém, irmãos? Acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Até aqui, irmãos, louvado seja Deus. Quando recebi o convite, vi ali no banner que o tema está voltado à cruz está vazia, meu coração se alegrou, irmãos, porque nós temos vivido dias em que a mensagem da cruz ela tem sido ofuscada, porque alguns homens de Deus, infelizmente, têm procurado outros mecanismos para atrair as pessoas para encher a igreja, para ser talvez bem recebido, né? Receber seguidores, né? Nas redes sociais. E quando nós vemos com a mensagem da cruz nos últimos dias, ela tem sido muito palatável. E eu gostaria de, junto com os irmãos, perceber o quanto Paulo ele era centrado nessa temática, e eu gostaria da atenção dos irmãos neste momento. O livro de Coríntios é um livro muito interessante, porque o livro de Coríntios, segundo os estudiosos, irmãos,
é como se você fizesse uma ressonância magnética da igreja. Você sabe que uma ressonância magnética, ela traz todos os detalhes do corpo humano, aonde o médico pode, com uma certeza, com mais convicção, atingir um ponto nefrálgico que está erradicando todo aquele problema do corpo do ser humano. Então Paulo é como que se ele abrisse ali a igreja e exposto todas as suas vísceras e entranhas, porque ele vai tratar com assuntos aqui muito delicados, e a única maneira de neutralizar esses assuntos é a mensagem da cruz. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo, está lá em Atos capítulo 18, onde Paulo esteve lá por cerca de 1 ano e 8 meses, mais precisamente, onde o Senhor colocou em seu coração militar naquela região. E é necessário que, para que você entenda, porque ele vem com essa temática da cruz, é necessário a gente saber um pouco desse contexto histórico da cidade. A cidade havia sido destruída cerca de 146 anos antes de Cristo, e depois ela foi reconstruída, se tornou uma cidade portuária, uma cidade que ali era o comércio, era muito procurado por conta dessa transição dos navegadores levando os seus produtos. Logo essa cidade se tornou muito populosa, uma cidade cosmopolita, uma grande São Paulo conhecida de nós, uma capital que muitos saem do Nordeste e vêm aqui com a esperança de uma vida melhor, por conta dessa demanda econômica que a cidade cosmopolita carrega. Então a cidade de Corinto, ela tinha todo esse recursos que atraíam as pessoas. Mas também, junto com isso, na questão econômica, também tinha a questão religiosa, uma cidade onde as divindades eram muito apreciadas. No caso ali, o Deus ali, a qual era reverenciado, era Afrodite, uma deusa do amor, onde tinha um templo, onde tinha 1000 sacerdotisas cultuais, que à noite elas desciam para a cidade, tinham relações religiosas com o povo. Então essa cidade era muito promíscua. Então tinha a questão do comércio, mas também a questão da imoralidade da região, bem como também uma cidade onde a filosofia era muito apreciada. Então você via nas praças grandes homens, oradores, que diziam suas palavras de sabedoria. Eles tinham seguidores de Platão, de Sócrates, de Epicuro, e ali também era uma cidade onde a academia crescia também. E é nesse contexto que Paulo planta a igreja de Corinto, e ao plantar essa igreja de Corinto, ele tem que deixá-la, porque ele era um missionário. A igreja foi plantada na sua segunda viagem, e ele volta para Éfeso. E ao chegar em Éfeso, ele recebe uma carta dos irmãos que ficaram ali naquela congregação. E aqui nós vemos que Paulo, ele, ao responder essa carta, ele abre o seu coração para a igreja. Eu gostaria que você voltasse no capítulo 1 e acompanhe comigo aqui no versículo 1, para que você entenda como Paulo amava essa igreja. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Paulo aqui entra com um comentário dizendo que estava grato a Deus por aquela igreja. Nós sabemos que a igreja de Corinto ela tinha muitos problemas. Nós sabemos que a igreja de Corinto tinha muitos detalhes que, se você for ler, você vai perceber. Mas ela era uma igreja de Jesus Cristo. Ela era uma igreja de Deus.
eu já abro um problema que você não venha com a esperança de achar que todos os que estão aqui são perfeitos. Nós somos pecadores. E aonde há pecadores, há problemas. E Paulo, sabendo disso, ele trata com os irmãos dizendo: vocês são uma igreja de Deus, mas vocês foram chamados para ser santificados em Cristo Jesus. Mas o verso 4 diz aqui: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhe falte nenhum dom. A igreja era rica da graça e também dos dons do Espírito. Mas do que adianta, Paulo vai dizer lá no capítulo 12, ter todos os dons e não tiver amor? Que adianta ter uma ceia repleta, mas uns vão antecipadamente, tomam sua própria ceia e esquecem dos pobres? Então, uma igreja enriquecida com a graça, enriquecida de conhecimento, é uma igreja que tinha tudo para dar certo. É a igreja que quem não queria pastorear, uma igreja dotada de todos os dons do Espírito, mas ela é uma igreja que, por deixar a mensagem central, ela buscou outras maneiras de adorar a Deus, achando que estava o adorando. Mas olha o que Paulo aqui vai descrever, no verso 7, de maneira que nenhum dom vos falte, enquanto aguarda a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também vos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Fiel é Deus, pela qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí então ele vai entrar nos assuntos. Verso 10: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé. Não era fofoqueiros. Talvez nos dias de hoje, Cloé ia mandar um zap: ó, pastor Valdinei, o negócio aqui tá difícil, tem divisão na igreja. Mas eu acho interessante que Paulo ele cita, a gente tem às vezes aquela demagogia, estão falando isso, alguns estão comentando isso. Não, ele dá o nome: os irmãos da casa de Cloé. Ele enxerga esses irmãos percebendo a divisão que estava a igreja, e com medo disso degringolar a igreja, eles recorrem ao Pai, aquele que fundou, trazendo as informações: precisamos da ajuda de você, Pai. Mas o que estava acontecendo lá? Como era uma igreja cosmopolita, uma igreja que tinha imoralidade, os convertidos daquela igreja, eles carregavam essa bagagem, ora da imoralidade, ora das questões econômicas, ora das questões filosóficas, e isso foi criando o quê? Partidos dentro da igreja. Logo, a mensagem central, que é a mensagem da cruz, foi deixada de lado. Olha os tipos de partido que tinha na igreja. Verso 11: pois, irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja estava dividida em 4 partidos. Tinha eu até marquei aqui, que Hernandes Dias Lopes, ele faz um trocadilho. Existia o partido PLP, Partido Liberal de Paulo.
Tinha o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Tinha o PCP, Partido Conservador de Pedro. E tinha o PCJ, Partido Cristão de Jesus. Tinha 4 partidos dentro da igreja. E a mensagem da cruz, de lado. Por quê? Porque tinha aqueles que gostavam de Apolo, porque Apolo trazia o quê? O Apolo era um grande orador. Ele carregava na sua pregação um linguajar todo trabalhado, uma retórica que se admirava. Logo tinha aqueles que eu gosto quando Apolo prega de domingo. Mas vinha o Pedrão, quando pregava mais conservador, mais das antigas, só bastava o HCC quando tocava na igreja. Ah não, eu gosto do Pedrão porque ele traz as raízes. Mas também tinha aqueles que gostavam de Paulo, porque Paulo foi aquele que plantou a igreja. Paulo pregava gentios, então ele era mais liberal, não ficava com as coisas da lei. Então ia formando os partidos, e a mensagem da cruz ia para escanteio. Quando uma igreja, quando um crente deixa a mensagem da cruz, ele abraça qualquer outra mensagem que é agradável aos seus ouvidos. Tanto é que ele escreve para Timóteo, quando está abandonando o ministério: Timóteo, pregue a palavra, porque haverá dias em que criarão comichões nos ouvidos e não suportarão mais essa mensagem simples, mas objetiva, a mensagem da cruz. Por que a mensagem da cruz é tão importante? O que significa a mensagem da cruz? Quando você olha para uma cruz, o que vem ao seu coração, à sua mente? Para o judeu, que Paulo trata aqui, não significava nada, porque os judeus esperavam um sinal. O grego esperava conhecimento, então logo a cruz era uma tolice para eles. Mas Paulo diz aos coríntios: olha, não abraça a filosofia A, nem B, nem C, nem D, porque essa não é a mensagem que eu vos preguei. E ele continua dizendo, e sabe qual era o pior partido aqui? Não era nem o de Paulo, nem o de Cefas, nem o de Apolo, era os de Cristo, eram os espirituais de Corinto, aqueles que ele tem contato direto com Cristo, esses espirituais. Ele faz aqui no verso 13: será que Cristo está dividido? Interrogação. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Quando nós seguimos a homens, a filosofias, nós estamos abandonando aquele que é o único que pode nos salvar. A Bíblia diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, irmão. A salvação não está em homens, a salvação está em Cristo Jesus, homem e Deus. E essa é a mensagem de Paulo. E essa mensagem nos últimos dias tem se perdido, porque preferimos falar de outras coisas a não ser da cruz. Preferimos falar de algo que vai te motivar para que você continue a segunda-feira motivado, porque a mensagem da cruz nos constrange. Porque quando nós olhamos para a cruz, foi lá que o meu e o seu pecado foi pregado. Foi por causa do meu pecado, do seu pecado, que Cristo foi para a cruz. E essa mensagem da cruz estava sendo deixada de lado, e vindo a mensagem filosófica, a mensagem conservadora, a mensagem mais palatável. E Paulo indaga: foi eu que morri por vocês? Foi no meu nome que vocês foram batizados? Mas
no verso 14, ele diz assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Por que ele faz isso? Que o batismo é problema? Não. O problema é que estava fazendo no batismo feito por um indivíduo um meio, um status. Olha, e jogar lá no Face, né? Na época, eu fui batizado pelo pastor Luciano, eu sou um seguidor dele. Não foi eu que morri por vocês, Paulo diz, foi Cristo. Nós temos que ser seguidores de Cristo. Irmãos, eu falei domingo passado na igreja que se eu visse esse hoje, né, os pastores com esse tanto amor pelos homens, a ponto de brigarem por homens, brigassem por essa mensagem da cruz, nós não vamos estar vivendo essa superficialidade nas igrejas. É porque nós estamos abraçando filosofias, ideologias, estamos esquecendo da única mensagem que pode transformar a sociedade. Quando a mensagem da cruz ela é esquecida, mais bares aumentam. Quando a mensagem da cruz ela é esquecida, aumenta a criminalidade. Quando a mensagem da cruz é esquecida, aumenta o desamor. Não adianta nós cantarmos igreja sem a mensagem da cruz. Precisamos ter a mensagem da cruz para plantar na igreja, para que essa mensagem influencie a sociedade. No censo brasileiro, somos não sei quantos milhões de evangélicos, mas caiu a criminalidade? Não caiu. Caiu o número de abortos? Não caiu. Caiu o número de corrupção? Não caiu. Porque a mensagem da cruz foi deixada de lado. Nós estamos divididos por causa de homens, mas a mensagem de cruz é a única que une. Ela é um muro de divisão do judeu e do gentio. Diz lá em Efésios que esse muro foi derrubado e Deus fez um povo seu, lavado e remido e de boas obras. Amém. Essa mensagem da cruz foi jogada de lado e veio a mensagem de Paulo, de Apolo e de Cefas. E olha, irmãos, que é triste de ver isso. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, se a gente não tivesse esse primeiro capítulo, nós chegaríamos a uma conclusão lógica de que a igreja de Corinto não era uma igreja de Deus, que os membros da igreja de Corinto não eram uma igreja santa, porque tudo que você podia imaginar tinha lá, porque a mensagem da cruz foi removida. Tinha imoralidade, o jovem tinha relações com a madrasta, e os irmãos serviam a ceia para ele, e eles se vangloriavam disso. Haviam divisões na ceia, os ricos e os pobres. Havia aqueles que tinham os dons de línguas que se achavam melhores que os outros que não tinham dom nenhum, trazendo um elitismo espiritual. Por que isso acontecia? Porque a mensagem da cruz foi removida. Porque a cruz nos une, a cruz nos coloca no nosso devido lugar, que somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. E Paulo deixa isso bem claro. Verso 14: dou graças a Deus por não ser batizado com nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não enviou-me para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria da palavra, para que ninguém anule a cruz de Cristo. E que é o Evangelho?
que é o Evangelho? O Evangelho, né, na tradução da palavra, é boa nova, a boa notícia. Mas qual é a má notícia? Para que viesse a boa notícia? A má notícia é que todos são pecadores. A má notícia é que todos estavam destinados para a ira de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa mensagem está esquecida. Está esquecida nos boletins, está esquecida nas literaturas, está esquecida nos púlpitos, está esquecida nos louvores. Nós devemos voltar a essa mensagem, porque é essa mensagem que corrige o nosso coração corrompido. Porque a cruz nos constrange. Se a cruz de Cristo não me constranger mais, eu tenho que ligar um pisca-alerta. Eu preciso voltar ao altar. O altar é a cruz. Vivemos dias de coach. Vivemos dias de grandes oradores. Vivemos dias de grandes figuras. Mas temos que voltar a viver dias em que a mensagem da cruz continue a transformar vidas. Naquela época, irmãos, os judeus queriam um sinal. Por isso que Paulo diz aqui no verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Paulo diz isso bem claro em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Porque é a única maneira, irmãos, de Deus pegar um jovem que está talvez preso às drogas, é somente o Evangelho para ajudá-los. Tanto é, irmãos, que as igrejas investem pouco em casas de recuperação, sabe por quê? Porque de 10, um fica. Porque é dinheiro que sai, não é dinheiro que entra. A gente pode colocar psicólogo, pode colocar clínico, mas se não tiver o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma o homem. Amém. Irmãos, quem está falando isso não é o Luciano, esse jovem aqui, pastor. Quem escreveu isso foi Paulo, um homem que passou por chibatadas, naufrágios, e ele, por saber o poder do Evangelho, ele viveu nisso. Ele perseguia a igreja, ele arrastava os cristãos, mas um dia ele encontrou esse Evangelho da cruz e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Fala, Senhor, que teu servo ouve. O Evangelho da cruz nos coloca em nosso devido lugar. Nós somos orgulhosos. Nós, quando vemos para Cristo, somos batizados, participamos da EBD, como nós somos aos eternos, a gente acha que é melhor que os outros. Nós somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus, porque um dia o Espírito Santo nos abriu a mente, para que nós entendêssemos o que significava a cruz. E quando nós entendemos o significado da cruz, nós entendemos que Ele é o Rei e eu sou aquele que carece dele. Quando isso é invertido, até as canções mudam. De vez de ser olha para Jesus, é olha para mim. Olha para mim, não, eu tenho que olhar para Ele.
Porque se eu desviar o olhar dele, eu vou vacilar. Se eu deixar essa mensagem da cruz, eu vou sair daqui. Porque essa é a mensagem de cruz que nos une, que nos constrange. Ele diz que essa mensagem é o poder de Deus. Os judeus queriam sinal, milagres. Queria ver o mar vermelho talvez aberto novamente. Mas Jesus, o que Deus faz? Envia não o Messias vencedor, mas envia o Messias sofredor. Um homem experimentado na madeira. A Bíblia diz em Isaías que ele não tinha formosura. Sabe quando você vai para o original hebraico, essa formosura, Jesus não chamava atenção com a sua beleza. Ele não era um Jesus luz como os dias de hoje, não era um Casagrande. Ele era feio na sua pessoa física, não chamava, não atraía, mas o seu amor, a sua obediência a Deus atraía os que o Senhor elegeu, escolheu, que são quem? Os loucos. Porque aqueles que seguem a cruz para o mundo são loucos. Você vai deixar tudo isso para seguir a loucura da cruz? Irmão, já estou no Evangelho desde os 16 anos. E eu falo, parafraseando um teólogo, ainda que isso aqui fosse uma grande mentira, eu seguiria ainda, porque aqui fala de santidade, aqui fala de amor ao próximo, aqui fala de união, fala de adoração a um Deus verdadeiro. Mas aqui não é uma mentira, louvado seja Deus. Isso aqui é a única verdade. João 6 diz, 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então não é uma loucura. Louco é aquele que rejeita Jesus e segue a homens. Louco é aquele que abandona o Evangelho para abraçar uma filosofia. Mas você que está aqui neste sábado, trocando um conforto, um entretenimento, está aqui ouvindo essa mensagem, você é bem-aventurado, porque Deus ele pega essas coisas loucas para enganar as sábias. Olha o que ele diz aqui no verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O que Paulo está dizendo aqui? Não é que devemos fazer um assassinato intelectual. Eu estou aqui falando com pessoas que são formadas, catedráticas. Eu fiz formação, pastor Valdinei também, que é professor. Não é um assassinato intelectual. O que Paulo está dizendo é que aqueles que se apoiam nisso, acham que esse é o único caminho, o cientificismo, vão naufragar. Porque por lógica, irmãos, pela lógica deles, que Deus é esse que está pregado numa cruz? Mas que mensagem é essa que você tem que negar a si mesmo e seguir a um homem? Irmão, você analisou o Evangelho, é mais negação do que aproveitamento. Tem que negar o eu, negar a sua vontade. O seu corpo quer uma coisa, mas o seu santo não, é outra. É uma luta diária. Há um impostor dentro de nós. E é somente com a mensagem da cruz que nós neutralizamos ele para fazer a vontade de Deus. Verso 20, eu estou caminhando no fim. Onde está o sábio? Diz Paulo, verso 20. Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Em outras palavras, onde está aqui o filósofo? Onde está o judeu? Escriba? Onde está o questionador, o gentil? Não é fato que Deus tomou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por meio de salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Você pode fazer Mackenzie, você pode estudar em Oxford, você pode fazer tudo, não vai ter livro que vai te levar ao caminho do céu, mas está aqui o único livro
que leva para o céu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito. O Verbo é o Logos, a palavra. Deus se tabernaculou nesse envolto humano para que ele viesse dar vida e vida em abundância, para que onde houvesse morte, houvesse vida, porque aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você não vai ver isso aqui em Russell, você não vai ver aqui em Kierkegaard, você não vai ver isso aqui em Sartre. Essa mensagem aqui foram homens inspirados, segundo Pedro 1:21, diz, homens movidos pelo Espírito Santo, registraram isso. Aqui está um mapa para a salvação, e o mapa vai culminar em quem? Na mensagem da cruz. Paulo está falando para os irmãos de Corinto: olha, mundo bonito, vocês têm partidos, vocês têm filósofos, mas irmãos, Deus pegou essa filosofia, essa tendência do mundo e fez dela loucura, porque o que salva é por meio da pregação. Verso 22: porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo porque eles esperavam um rei igual Davi, que ia entrar com o Império Romano, que ia entrar com poder bélico, ia sentar no trono e estar com uma história muito bonita. Mas entra um homem, como eu disse para os irmãos, em cima de um jumentinho. Eles bugaram, deu tela azul deles. É o termo de história, deu tela azul deles, bugou. O que veio? E foi lá em Isaías, eles pediram um sinal. Deus mandou um homem simples. Os gregos queriam sabedoria, mas Deus manda a própria sabedoria. E eles não conseguiram, com todo o conhecimento, perceber. Estava na frente deles, todo momento. Porque lá em Colossenses diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estavam em Cristo. Pilatos perguntou para Jesus: o que é verdade? Ele estava diante da verdade. As pessoas estão diante da verdade e não estão procurando em outros lugares. Então Paulo ele vem aqui mostrar que a nossa pregação, verso 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas olha aqui a adversativa, verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Em outras palavras, Cristo é suficiente. Verso 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Não é que Deus seja louco, mas Paulo está usando de figuras retóricas aqui para mostrar que, caso houvesse a possibilidade dele ser, ainda que ele fosse, isso é mais sábio que a sabedoria humana. Vírgula: e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ainda que isso fosse possível, a fraqueza dele é mais forte que a força humana, porque ele é o próprio Deus. O que podemos aprender daqui? Podemos aprender, irmãos, que uma igreja adoradora, porque hoje é um culto
adoração, ela não pode perder essa referência. Você e eu não podemos perder essa referência para dar uma aula, para cantar, para pregar, para servir. Porque essa é a nossa referência, essa é a nossa bússola, a cruz. Se nós deixarmos a mensagem da cruz, o que serão das nossas igrejas, irmãos? Você não precisa dar uma bugada. Como estão as igrejas da Europa? Viraram cassino, cinema, porque a mensagem da cruz vai lá, dá uma bugada nos Estados Unidos. Como estão as igrejas? Viraram boates. Hoje estamos vivendo um grande envelhecimento aqui no Brasil, mas se a mensagem da cruz for removida, estamos correndo um sério risco. Então, que eu e você, meu irmão, em nossa vida, continuemos viver essa mensagem, porque essa é a mensagem que traz salvação. E Paulo finaliza aí o verso 26, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você não é crente porque você nasceu num berço de ouro. Você é crente hoje, não é porque você é bonito, que você foi um bom pagador de contas, nunca o seu nome foi para o SPC e para o Serasa. Você está aqui pela graça de Deus, irmão. E graça é favor imerecido. E misericórdia, que é misericórdia? É aquilo que eu mereço, mas Ele não aplica em mim. Eu mereço ser castigado por causa dos meus pecados, mas Deus é tão misericordioso. Não é à toa que Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então não é por sabedoria segundo a carne, nem por ser poderoso, ter um pedigree, muitos nobres nascimentos, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que nada são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, podemos concluir, irmãos, que quando a mensagem da cruz é o centro, é a base, é a essência da igreja, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Verso 30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui é um culto de adoração, porque o centro não era o irmão Wellington, não é os irmãos do instrumento. O centro da adoração aqui é Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Irmãos, lá no céu vai estar Paulo, não, vai estar Santo, Santo, Santo. Digno é o Cordeiro que por morto mas venceu. Digno é o Cordeiro que é digno de abrir os livros, porque é Ele que morreu e é Ele que ressuscitou e se assenta à direita de Deus. Eu amo a passagem quando Estevão está sendo apedrejado. É muito comum ter campanha de Daniel, campanha ano de Davi, né? Mas nunca havia o ano de Estevão na igreja, né? O ano da pedrada, né? Mas quando ele recebeu as pedradas, ele viu o céu aberto e Jesus assentado. Sabe o que significa isso?
quando você chora na presença de Deus, Ele está vendo. Quando você adora, Ele está recebendo. Quando você serve a Ele, Ele está contemplando, irmão. A minha esposa costuma dizer isso quando está dando aula, falando alguma coisa aqui à frente, que a gente não vem aqui para brincar de igreja, vamos lá brincar de cantar. Não, a gente está aqui adorando ao Mestre, ao único Deus verdadeiro. Se tem alguém que a gente tem que sair na rua e anunciar, não é os homens, é Cristo Jesus crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Se o sol se põe lentamente ao fundar, Mas um dia lindo em seu viver. se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça. a Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou, E alcançou seu alvo sem se Jesus esteve todo o tempo com você, e somente a voz você ouvir, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama e sorrir e compreender, agradeça. agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama e sorrir e compreender, agradeça. A Jesus pelo seu viver. Chegamos ao final do nosso culto. O nosso muito obrigado, Deus te abençoe e queremos convidá-lo para que volte e esteja conosco no próximo domingo. Até lá, aguardamos você. Viu? Deus abençoe.